Boa noite. Hoje é quarta-feira, 22 de novembro, e o Senado Notícias está no ar. O Senado aprovou em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição que limita decisões individuais de tribunais superiores. O texto segue agora para votação na Câmara dos Deputados. Os senadores aprovaram a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de tribunais superiores. O texto determina que decisões que suspendam a eficácia de leis ou normas não podem ser tomadas por um único magistrado. Também dependerão de colegiado decisões que suspendam atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara, Senado ou Congresso. A PEC estabelecia que pedidos de vista deviam ser concedidos coletivamente por no máximo 6 meses. Mas o relator, senador Esperidião Amin, acatou um destaque do senador Otto Alencar e a proposta não trata mais sobre pedidos de vista. Fica valendo a emenda regimental do STF, que já trata do tema. Esta é uma proposta que tem como objetivo precípuo valorizar o Estado democrático de direito, a República, com os seus poderes constituídos, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Eu ouço muita coisa errada sobre essa PEC 8 de 2021, no sentido de que o Senado buscaria alguma espécie de retaliação ao Supremo, mas nada há na PEC que estabeleça qualquer coisa dessa espécie. Quem vai ter o poder de decidir sobre as decisões monocráticas, seja para ratificá-las, seja para eventualmente reformá-las, é o próprio Supremo Tribunal Federal, é o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma maneira de manter vivo um tensionamento entre os poderes constitucionais, que já nos trouxe enormes prejuízos políticos e institucionais e insuflou até mesmo os que viram nessa seara uma oportunidade de fragilizar a democracia e derrubar o Estado de Direito. Os senadores também aprovaram um projeto para melhorar o atendimento de pessoas com câncer no SUS. O sistema deverá registrar as suspeitas e as confirmações de câncer, assim como todo o processo de assistência. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a criação da Política Nacional de Atendimento a Pessoas com Câncer no SUS. O sistema terá que fornecer aos pacientes atendimento multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista e assistente social, entre outros profissionais. Também deverá oferecer reabilitação aos doentes com sequelas, além de cuidados paliativos. O objetivo da política é diminuir a incidência da doença, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, reduzir a mortalidade e assegurar acesso ao cuidado integral. A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o parecer preliminar do Plano Plurianual. Já o texto final do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser apresentado na semana que vem. O relatório preliminar do Plano Plurianual foi aprovado com restrições à criação de novos programas, além dos 88 indicados no texto pelo governo. O relator do parecer ressaltou que é necessário que o PPA se torne uma cultura de planejamento. O deputado falou sobre o conteúdo do texto, como indicadores e metas de avaliação e monitoramento anual. E essa proposta vem para o período com recursos de 13,3 trilhões distribuídos em 3 grandes metas, vamos dizer assim, objetivos, diretrizes. O primeiro é o desenvolvimento social, com redução de desigualdades. O segundo é o desenvolvimento econômico, geração de emprego, na linha da neoindustrialização, que é uma indústria mais limpa, descarbonizada, emprego qualificado. E o terceiro é a reconstrução do Estado brasileiro com democracia e soberania. Queria destacar isso, porque sobre cada um dos objetivos tem indicadores e metas. E esses indicadores chaves, eles terão também um processo de avaliação, e essa é uma novidade, de monitoramento anual. Já o relator da LDO, deputado Danilo Forte, falou sobre os próximos passos e a apresentação do texto final. Nós estamos quase fechando já o relatório, nós já estamos agora na parte da priorização de metas e do anexo 5. Então acredito eu que mais um dia ou 2 no máximo. Aí o que é a ideia? A ideia é até sexta-feira apresentar o texto.
O governo manteve a meta de déficit zero para 2024. Isso significa que o executivo vai gastar apenas o que tiver em caixa, sem aumentar a dívida pública. Mas é preciso garantir a arrecadação suficiente. Para zerar a meta fiscal em 2024, o Executivo tem feito esforços para aprovar projetos que aumentem a arrecadação do governo. Entre os textos apresentados está a medida provisória que regulamenta a isenção tributária para créditos fiscais vindos de subvenção para investimentos. A MP é a que tem a maior potencial de arrecadação, 35 bilhões. Ainda aguarda a instalação da comissão mista. Outros projetos são o que regulamenta as apostas esportivas de cota fixa, BETs. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário. A expectativa é de arrecadar 2 bilhões de reais. Outro projeto é o que tributa offshores e fundos exclusivos. O texto foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e seguiu para o plenário. A expectativa é arrecadar 20 bilhões de reais. O PL que veda juros sobre capital próprio está nas apostas do governo. A matéria está em análise na Câmara dos Deputados. A expectativa é de arrecadação de 10 bilhões e meio. O assunto tem dividido opiniões. Eu acho que aqui no Senado, no que diz respeito aos temas econômicos, eu acredito que o governo tem uma boa chance de obter bons resultados. Já tivemos um excelente resultado com a reforma tributária, onde era necessário nós termos 3/5 dos votos, conseguimos isso. E para esses outros projetos que são ou leis complementares ou leis ordinárias, a nossa expectativa é que tenhamos uma aprovação. De um lado, o governo quer cada vez arrecadar mais, cada vez cobrar mais impostos. Eu alertava sobre a reforma tributária ainda há pouco, que a reforma tributária aumentaria a carga tributária. Hoje está em toda a imprensa que os estados do Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, Sul-Sudeste já aumentaram o ICMS para 19,5% por conta da reforma tributária. Ou seja, o contribuinte vai pagar mais. Aumentou. Agora vem essas propostas para aumentar mais a arrecadação sobre fundos exclusivos, sobre offshores, e daqui a pouco virão outras. Mas ao mesmo tempo que o governo tenta desesperadamente arrecadar mais, ele não para de gastar. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que muda a tributação de investimentos de brasileiros no exterior e a dos fundos fechados de pessoas de alta renda. A proposta, uma das prioridades no esforço do governo para aumentar a receita, seguiu para o plenário do Senado. O relator, senador Alessandro Vieira, deu parecer sobre novas emendas apresentadas e fez as últimas considerações sobre a proposta. E volto a reiterar a importância do projeto como um passo adiante na justiça tributária no Brasil, garantindo tributação em parâmetros absolutamente compatíveis com a média internacional daqueles que mais recebem, que mais têm recursos para contribuir com o nosso país. O texto base foi aprovado em votação simbólica. 2 destaques para votação em separado de emendas não acatadas foram retirados, após acordo feito de última hora. O projeto, que vai a plenário e tramita em regime de urgência, estabelece regras para a tributação de offshores, empresas pertencentes a brasileiros situadas no exterior ou em aplicações financeiras fora do Brasil. E também para a tributação de fundos de investimentos exclusivos para pessoas de alta renda. No caso das offshores, hoje a tributação acontece apenas quando o lucro com os investimentos no exterior é transferido para a pessoa física no Brasil. Ou seja, se os recursos ficarem no exterior, nunca serão tributados. O projeto estabelece que a tributação será feita uma vez ao ano, no dia 31 de dezembro, e será de 15%. Já os fundos exclusivos, que pelas regras atuais são tributados apenas no momento de resgate do investimento, de acordo com o projeto, serão tributados a cada 6 meses. A taxa, nesse caso, deverá variar de acordo com o tempo de duração dos investimentos. 15% no caso de fundos de longo prazo e 20% no caso de fundos de curto prazo. O texto também regulamenta os trusts, muito usados no exterior para a organização do patrimônio e da sucessão por famílias de alta renda. Pelo dispositivo, eles passam a ser considerados entidades transparentes, com necessidade de declaração
pelos titulares. A expectativa é de que a proposta poderá aumentar a arrecadação de impostos do governo em 13 bilhões no ano que vem. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também o projeto que estende a cobrança da Condecine às plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime e Apple TV. A Condecine é a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. A proposta vai passar por mais uma votação na comissão antes de seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto regulamenta a prestação de serviço de vídeo sob demanda de plataformas de compartilhamento de conteúdos audiovisuais e de televisão por protocolo de internet. A regulação é válida para todas as empresas com sede no Brasil. Pelo texto, os serviços de streaming serão obrigados a recolher. A contribuição será anual e terá alíquota máxima de 3% da receita bruta das empresas, incluindo os ganhos com publicidade e excluindo os tributos diretos. Os provedores de streaming poderão deduzir até 50% do valor da contribuição com investimentos na capacitação técnica do setor audiovisual. Esse abate também poderá ser feito por meio da exploração de conteúdos nacionais de produtoras brasileiras independentes. O texto definiu que, no mínimo, 30% dos recursos serão destinados às produtoras brasileiras situadas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 20% para estados da região Sul, Minas Gerais e Espírito Santo. O projeto acabou aprovado por unanimidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, para apresentar uma proposta de pagamento da dívida de 160 bilhões de reais do Estado com a União. Ontem, Pacheco levou a mesma proposta ao presidente Lula. Entreguei ao governador Romeu Zema aquilo que entreguei ontem ao presidente Lula e ao ministro Fernando Haddad, também ao ministro Rui Costa, que é uma proposta de composição entre União e Estado, diferentemente do que é o regime de recuperação fiscal. Eu acredito que o governador Romeu Zema gostou da ideia e já imediatamente agora vai tratar diretamente com o ministro Fernando Haddad a respeito dos termos dessa composição que resguarda os ativos públicos de Minas Gerais, que restabelece ou preserva os direitos dos servidores que não podem ser mais sacrificados em função dessa dívida e equaciona o problema. Ao invés de nós termos uma dívida de mais de 200 bilhões no futuro, nós estamos dando encaminhamento para pagamento efetivo da dívida, diferentemente do que é o regime de recuperação fiscal. De fato, o Supremo Tribunal Federal determina que até 20 de dezembro haja adesão ao regime de recuperação fiscal ou que se inicie o pagamento da dívida. Então, nós estamos correndo contra o tempo, o governo do Estado precisa trabalhar de forma ágil, o Ministério da Fazenda também de forma ágil e vai contar com a agilidade nossa, com a agilidade da Assembleia Legislativa. Estamos todo mundo no mesmo barco para resolver o quanto antes esse problema da dívida do Estado de Minas Gerais. Eventualmente, sendo possível ter alguma prorrogação do prazo, nada impede que se faça ou se formule ao Supremo Tribunal Federal um requerimento de dilatação ou dilação desse prazo para que haja concretizado esse acordo logo na sequência. Mas estamos trabalhando muito firme nisso para poder entregar. O projeto, que inclui a pornografia infantil e o tráfico de crianças e adolescentes entre os crimes hediondos, foi aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça. O texto também pune com mais rigor homicídios praticados em escolas. O projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça pretende aumentar a proteção a crianças e adolescentes. Atualmente, a pena para quem mata um menor de 14 anos vai de 12 a 30 anos de reclusão. O texto prevê acréscimo de 2/3 nessa pena quando o crime ocorrer dentro de escolas. O texto também dobra a pena dos coordenadores de grupos em redes sociais que induzem, instigam ou auxiliam suicídio ou automutilação. E coloca a conduta no rol dos crimes hediondos, assim como o sequestro e cárcere privado contra menor de 18 anos, o tráfico de crianças e adolescentes e a pornografia infantil. O projeto de lei segue para análise da Comissão de Segurança Pública. Nós precisamos proteger
proteger as crianças, não só de exploração sexual, mas também de bullying, de cyberbullying, de ataques cibernéticos às crianças do nosso país. Então, está de parabéns à CCJ e nós vamos tentar levar diretamente ao plenário. Vamos falar com o nosso presidente Petecão da Comissão de Segurança aqui do Senado, para que nós possamos levar com a maior urgência para o plenário e aprovar esse projeto, que não é um projeto, ele não tem lado, é um projeto de país, uma solicitação da sociedade. A CCJ também aprovou um outro projeto de lei com um aumento da pena de feminicídio para de 20 a 40 anos de reclusão. Se não houver recurso para votação em plenário, esse texto vai seguir para a análise da Câmara dos Deputados. O Mapa Nacional de Violência de Gênero foi lançado hoje de manhã na presidência do Senado. O evento contou com a presença do ministro da Justiça, Flávio Dino. O mapa é um painel interativo que reúne dados de diversas fontes sobre a violência contra a mulher. E uma dessas fontes é uma pesquisa nacional realizada desde 2005 pelo Data Senado. Hoje é um dia muito especial nas relações institucionais entre o Legislativo e o Executivo. E me arrisco a dizer, um dia histórico na marcha de que empreendemos para livrar o Brasil ou diminuir os dados alarmantes de índice de violência contra a mulher. É uma coisa que eu costumo dizer, a Procuradoria da Mulher, a gente sempre procura se solidarizar, mas chega ao ponto de praticamente a página da Procuradoria quase um obituário, porque são todos os dias e Brasília está se mostrando um aumento, eu vi hoje, de mais de 240% de aumento no índice de violência contra a mulher e principalmente do feminicídio. Nossa principal contribuição é a Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, que realizamos há quase 20 anos. Para se ter uma ideia da abrangência desse trabalho, a pesquisa já foi citada em mais de 2.000 artigos acadêmicos e mais de 200.000 sites que tratam sobre o assunto. Com uma amostra esse ano de 21.000 mulheres, nossa pesquisa dá voz a milhões de brasileiras que, muitas vezes caladas, sofrem violência no país. O mapa também traz dados de bases da saúde, da justiça e da segurança pública. A parceria entre o Senado e o Ministério da Justiça se fortaleceu e levou à assinatura de um protocolo de intenções para compartilhar dados de segurança pública em todas as áreas, e não mais só sobre violência contra a mulher. Neste caso, nós estamos tratando de duas dimensões. A primeira, colaboração entre os poderes. Nós sempre preconizamos que a República exige governo do público em público, como dizia Bobbio, então, transparência. Então, os números dos quais nós somos guardiães, por intermédio do Cinesp, não nos pertencem, pertencem à sociedade. Nós estamos procurando qualificar esse trabalho, porque ele não é mandatório em relação aos estados, que são aqueles que coletam os dados. No regime federativo, nós não temos hierarquia sobre os estados, mas eu tenho certeza que o Cinesp hoje é melhor e agora, com essa parceria com o Senado, vai se tornar ainda melhor com o Data Senado. Vamos nos dar as mãos, vamos compreender que nós temos um problema comum, vamos buscar unir o Brasil. A cultura da divisão, da intolerância, interessa àqueles que buscam se retroalimentar a partir do radicalismo. E esse radicalismo que, por vezes, acontece no ambiente político de Brasília, ele se espelha na sociedade, porque isso contamina relações familiares, contamina a relação de amigos, contamina a relação de vizinhos, contamina a relação no ambiente de trabalho, e cabe a nós, homens públicos, mulheres que estão envolvidas na vida pública, de darmos o exemplo de que a ponderação, a moderação, o equilíbrio, o respeito à diferença, o respeito à divergência, de que ninguém é dono da verdade. Eu acho que essa construção política, a partir de celebrações dessa natureza, em que nós somamos esses esforços, nos damos as mãos dentro de um propósito comum, além da eficácia e da eficiência que representa um ato dessa natureza, é também um bom exemplo do que Brasília e a política pode transmitir ao Brasil. Depois do lançamento na presidência do Senado, o Mapa Nacional de Violência de Gênero foi apresentado num seminário no auditório do Interleges, o programa que integra e moderniza o poder legislativo brasileiro.
O Mapa Nacional de Violência de Gênero reúne as bases de dados mais importantes do país em relação à violência contra a mulher, como o DataSUS, o Sistema de Justiça e de Segurança Pública, e foi construído a partir de uma parceria do Senado Federal com o Instituto Avon, a Organização Social Gênero e Número, o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério da Justiça. Para a Procuradora da Mulher do Senado, senadora Zenaide Maia, o mapa representa um avanço para a democracia. No fundo, o mérito é da defesa da democracia. Porque quando a gente está aqui defendendo a vida de mais de 50% da população brasileira, a gente sabe que está defendendo a democracia. Durante o seminário de lançamento, as participantes destacaram que o banco de dados vai permitir o cruzamento e uma visualização mais assertiva desses casos. O Observatório da Mulher contra a Violência, deputada, foi criado em 2017. De lá para cá, nós estamos tentando colocar no mesmo ambiente digital todas as informações públicas, dados públicos, para que eles convivam e possam ser cruzados. É uma tarefa muito difícil, porque cada órgão tem sua lógica, cada órgão tem seu funcionamento, as idiosincrasias pessoais. E agora, finalmente, numa parceria público-privada muito bem sucedida com o Instituto Avon e a Organização Gênero e Número, nós insistimos, persistimos e conseguimos hoje colocar no ar e disponibilizar para todo o Brasil. A gente está vendo que esse ano a gente continua tendo todas as espécies de violência contra a mulher aumentando, né? E aumentando num cenário marcado por duas questões. Primeiro, por uma subnotificação que ainda é absurda, né? O IPEA, por exemplo, em caso de estupro, estima que 8,5% dos estupros são relatados às autoridades, não chega a 10%. Né? A gente tem aí uma cifra oculta dessa criminalidade contra a mulher gigantesca por falta de denúncia. Essa compreensão só pode ser completa e realmente iluminadora se a gente tiver um repositório de dados e pesquisas que seja abrangente, rigoroso, interinstitucional, que possa unir dados dos diferentes entes públicos que juntos formam a rede de proteção à mulher em situação de violência. Para a atriz Luísa Brunet, ativista da causa da violência contra a mulher, o painel pode contribuir para a formulação de políticas públicas. Quando eu vejo que hoje a gente pode ter uma estatística, né, para que através dessa estatística, desses números, você possa fazer políticas públicas em cima disso, eu falo, nossa, o negócio está melhorando para o nosso lado. Né? E eu tenho certeza absoluta que cada vez mais o Brasil, a sociedade brasileira vai estar em torno dessa causa, para que a gente possa realmente amenizar a quantidade de feminicídio que a gente tem visto por aí. Os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Esse é o tema do concurso para participar do programa Jovem Senador no ano que vem. O programa Jovem Senador, que anualmente traz ao Senado os vencedores do concurso de redação, já tem o tema para a edição de 2024. No ano do bicentenário do Senado, o concurso propõe uma reflexão. No próximo ano, eles serão convidados a escrever sobre os 200 anos do Senado e os desafios para o futuro da democracia. Serão 27 vencedores, um estudante do ensino médio público de cada estado e do Distrito Federal. Os autores das redações selecionadas participarão da Semana de Vivência no Senado, onde irão aprender sobre atividade legislativa, política e cidadania na prática. Nós queremos engajar os estudantes do país no conhecimento de política, para que eles entendam sobre as leis, saibam reivindicar os seus direitos, entendam os seus deveres. Quando eles vêm para o Senado, eles têm uma vivência de como isso aqui funciona, e quando eles vão embora para as cidades, eles levam esse conhecimento e eles interferem em todo o espaço onde eles vivem. O tema do Jovem Senador celebra os 2 séculos do poder legislativo brasileiro, instituído pela Constituição de 1824. Apesar daquela carta ter sido um texto outorgado pelo imperador, já esboçava os ideais do Estado democrático de direito, definindo direitos individuais, a separação dos poderes e a limitação do poder do Estado. Ficamos por aqui.
Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui, na TV Senado.